Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O evangelho é Mateus, que nós estávamos, Marcos, Lucas. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Será? Olha para mim, para você. Olhe para você, eu olho para mim. Eu oro sempre, você ora sempre. Geralmente nós oramos quando nós temos mais necessidade, não é verdade? Nós oramos mais quando estamos passando por uma aflição, por uma luta. Mas passou aquela luta, aquela aflição, nem oramos quase. Estamos na igreja, estamos no domingo, na igreja louvando a Deus, às vezes fazemos até uma campanha, mas não tem aquela oração do dia a dia. Eu comparei o seguinte: você não almoça, não toma um café da manhã hoje, não almoça, à tarde o seu corpo já está sentindo. Pensar em quem dá, não estou falando de jejum, não. Você ficou sem comer mesmo. À tarde no lanche, à noite no janta. No outro dia você está se sentindo fraco. É um dia só. Imagina se você ficar 2 dias, 3 dias, você vai até para o hospital. Mas a pessoa não vai notando que ela vai ficando fraca espiritualmente. Ela vai ficando debilitada espiritualmente. Quando surgir uma luta, ela vai. Ela fica nervosa diante de uma afronta. Não é que ela está... não, porque ela está fraca espiritualmente. Mas, pastor Jaime, meu filho me ofende, me afronta. Aí você estaria orando, guerreando por ele. Mas você está abatido, deprimido. Descobriu algo do marido, da esposa, você fica chateado. Aí é que não está bem. Veio uma doença. Não, mas, pastor Jaime, eu tenho um diagnóstico de um câncer, ou de alguém da família. Não é, irmão. É porque você tem que se aprender com Cristo. Olha o que a Bíblia fala aqui no Lucas 22, versículo 39. 22, 39. E disse-lhes, 39, desculpa que eu pulei. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Esses dias eu tenho falado do Daniel. O Daniel tinha um costume de orar 3 vezes no dia. 3 vezes no dia, Daniel dobrava os joelhos e buscava o Senhor. 3, mesmo quando saiu uma lei, uns inimigos prepararam uma lei, fizeram o rei assinar, o rei sem maldade assinou, achando que não era nada demais, que até o Daniel estava ciente daquilo, e a lei foi, mas Daniel respeitosamente, quando soube que tinha ali, que a escritura estava assinada, ele entrou no seu quarto, quer dizer, entrou na sua casa, não foi afrontar não, mas ele estava sendo espionado, aí ele foi. E eles viram o homem, que o Daniel todos os dias, 3 vezes no dia, dobrava os joelhos e fazia uma oração. E havia um decreto que durante 30 dias nenhum homem poderia pedir a nenhum Deus, entenda bem, fazer pedido a nenhum Deus, nenhum homem a não ser o rei daria. E o rei disse, mas por que vocês estão querendo essa assinatura? Não, nós decidimos entre nós. E ele acabou assinando. E lá, na lei deles, a assinatura do rei, a lei não pode ser revogada. Pode ter uma outra lei, mas aquela lei não pode ser mudada. E aquilo aconteceu. Daniel foi jogar na cova do leão, mas Deus enviou o anjo lá. Daniel ficou desesperado, fugiu. Não. Ele tinha um compromisso com Deus, porque qualquer lei, de qualquer isso aqui, eu não estou assinando anarquismo, entenda bem, nem rebeldia, nem rebelião, não. Mas qualquer lei nesse país, se estiver acima da palavra do meu Deus, eu não vou obedecê-la, eu vou ficar com a palavra de Deus. Que se para obedecer aquela lei, eu tenho que desobedecer a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Mas eu vou sofrer a finalidade dos homens, mas eu vou ter a honra de Deus. Só isso, entendendo. Aí nós estamos vendo aqui que Jesus então costumava orar. E quando chegou àquele lugar, também os seus discípulos o seguiram. São discípulos, não falou que não são. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Nem sempre o discípulo obedece o mestre. Eles não sentiram necessidade de orar. Eles não sentiram vontade de orar. Disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, Jesus sabia que estava chegando uma tentação. Deus sabe quando está chegando uma luta na sua vida, quando está chegando uma batalha. Deus sabe de tudo, irmão. Você sente vontade de orar? Ore, mesmo não sentindo vontade, ore, mas eu não orei hoje, mas eu vou orar então, eu não vou dormir. Quer dizer, marca o compromisso. Eu falei que tem um atleta português, um jogador de futebol, e considerado o maior da história de Portugal, e ele tinha um costume, entenda bem, de 10 horas da noite dormir.
Eu estava vendo uma entrevista dele, assim, mas não tem uma festa às vezes? Eu disse, não, quando tem uma festa na minha casa, eu digo para todo mundo, fiquem à vontade, se dividam que eu vou para o quarto dormir. Deve ser um quarto com acústica, que não entra nem som, não entra nem vento, e ele vê, mas aí se disciplinou. Quer dizer, nós temos que, tem gente que é disciplinada para almoçar, meio-dia ele almoça. Não é verdade? O pessoal do interior tem muito isso, né? O pessoal do interior, você vai no interior lá, você vê o pessoal na fábrica, então, muita gente anda de bicicleta. Eu lembro uma vez em Birigui, estava pregando lá na cidade de Birigui, eles na hora do almoço, mas tanta bicicleta na rua, pessoal, que o pessoal vai em casa almoçar, aquele negócio todo. E assim por diante. Então o pessoal costuma se disciplinar, mas a vida da cidade é agitada. Mas tem gente mesmo na cidade que se disciplina na hora. Mas é muito mais para disciplinar da oração. Não diga até que vai ser um horário fixo, mas você pode dizer, Deus, eu não fico um dia sem orar. Davi falou isso para Deus, Salmo 27:4, uma coisa eu pedi ao Senhor, o que, Davi? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida. Quer dizer, todos os dias Davi queria estar em comunhão com Deus. Todos os dias nós devemos estar em comunhão com Deus. E não quando vem uma luta somente, quando vem uma adversidade. Quer dizer, nós não sentimos necessidade de orar, mas sentimos necessidade de comer. E se, entenda bem, não comemos, sentimos fraqueza. Né? Um dia só que você fica, sem comer já sente fraqueza. E a pessoa não está notando que ela fica fraca espiritualmente. Por isso ela explode facilmente, se irrita facilmente. Por isso, entenda bem, ela cede às tentações. Entenda bem, a tentação não é só moral, não. A tentação de você falar, às vezes, o que não tinha que falar. Você acaba falando, está muito nervoso, está muito agitado, está muito chateado, está muito revoltado. Aí você age na carne. A carne é o pecado, não é o homem natural. Quer dizer, o homem natural está prevalecendo. Quantas pessoas destruíram famílias, casamentos, porque 5 minutos. Às vezes eu perguntei para o irmão, você está nervosa? Ele disse, não, pastor, só tem uns 5 minutos. Eu falei, meu Deus, 5 minutos o mundo acaba. Né? A pessoa às vezes explode naqueles momentos. Não, nós temos que servir ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo devemos estar ligados com Deus. E às vezes não estamos, porque estamos fracos. Aí Jesus se apartou dele, fez a oração dele. No versículo 45 diz assim, versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, olha aqui comigo, e achou-os dormindo de quê? Tristeza. Eles não estavam dormindo, entenda bem, o sono reparador. Eles não estavam dormindo, entenda, de cansaço. Eles não estavam dormindo, entenda bem, é porque não aguentaram. Não. Eles se abateram, porque eles ouviram sobre a morte de Jesus. E receberam aquela notícia com quê? Com um desânimo. Dormir, tem muita gente dormindo de tristeza. Tem muita gente abatida, desanimada. Pastor, não adianta mais. Onde eu trabalho, eu sou perseguido. Onde eu moro, eu sou perseguido. Na minha casa, eu sou perseguido. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. É uma aflição. Mas se você estiver forte com o Senhor, forte com a palavra de Deus, em comunhão com Deus pela palavra, você vai dizer assim, não, Jesus vai me renovar. Quando eu estiver cansado, ele me renova. Quer dizer, qualquer que seja a situação, você não perde a paz. Eu falei do Ezequias, que o Ezequias, ele recebeu, entenda bem, a notícia que o Senaqueribe, o rei adversário, estava vindo contra ele com um exército, 185 mil homens valentes, cercaram a cidade. Mas o negócio é sério. E esse homem, o Ezequias, ele buscava a Deus, pessoal. Ele, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor, a separou, trouxe os levitas, mas vamos santificar, vamos tirar tudo que não presta, temos que fazer. Tirar tudo que não presta de nós, entenda bem, e buscar a Deus. Aí no dia da adversidade, você não vai tremer. Lembra que eu falei do Davi? Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí ele disse, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, levantará a minha cabeça, você não vai abaixar a cabeça, você não vai dormir de tristeza, você não vai ficar chateado, revoltado, entenda bem. Já ouviu a canção antiga, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Você não vai procurar alguém para desabafar, não, você vai buscar o Senhor. Você vai ter comunhão com Deus, vai ter vida com Deus. Aconteceu alguma coisa com o marido, com a esposa, com o filho de Jesus. O Senhor disse que é eu e minha casa, então está amarrado esse mal, não vai ficar. Você não dorme de tristeza, você não desanima. Não. Ezequias reuniu o seu povo, pessoal, não temeis, nem vos espantais, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque maior é o que está conosco.
É isso que temos que fazer. Surgiu a doença, eu não vou temer, eu não vou me assustar por causa dessa doença, porque maior é o que está comigo. Valeu muito. Versículo 46 diz assim, Jesus falando para ele, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Veja uma comparação com o versículo 40. No 40 ele diz, orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, ore antes de chegar à tentação. 46 ele diz assim, levantai-vos e orai. Amigo, meu irmão, minha irmã, o bom é que quando a luta chega, você esteja de pé, você não precisa se levantar não para orar. Levantar não é posição física, não é posição espiritual. Quer dizer, quando vem a luta, você está de pé. Eu aprendi isso na minha vida, eu examinei isso. Quando eu passei as maiores lutas da minha vida, grandes batalhas, porque aí você vê o pregador, acha que ele está, entendeu? Porque ele não está no meu lugar. Estamos, irmão, passando até por uma luta maior. A Bíblia diz que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso é 1 de Pedro 5,9. Às vezes olhamos para a pessoa e achamos que ela não tem aflição, que ela não tem luta, até o pregador da igreja. Eu aprendi que naqueles momentos, entendeu? Eu não dormi de tristeza, porque eu tinha buscado o Senhor, eu tinha ouvido a voz dele, me preparou para aquilo. É os momentos que eu mais orava na minha vida, quer dizer, que eu mais buscava a Deus. E eu não bati. Aquelas orações que fazia lá atrás, de noites, às vezes, passando, era Deus nos preparando para as lutas, para as batalhas. Então, não temos que ter medo. Eu, claro, nem tenho que pedir a Deus tentação. Eu tenho falado para a igreja, eu sempre falo que eu não tenho que procurar o gigante Golias, mas se ele aparecer, eu vou derrubá-lo em nome de Jesus. Eu não tenho que pedir para Deus para me levar para a cova dos leões, não, mas se aparecer uma luta eu não vou murmurar. Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, faltam os alimentos, faltam as vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer dizer, a presença de Deus dá alegria verdadeira. Segura essa palavra, seja discípulo. Ore como o mestre orava. Ele era Deus, mas estava como homem. Como homem, ele não só expulsou demônios, mas ele ensinava. Pode ver, ele ensinava as pessoas, aprenda com ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Seja um discípulo verdadeiro, entenda bem. Vê se o pregador está ensinando o que Jesus ensinava. E nós vamos fazer a obra dele e o mundo vai ser ganho para Jesus.